Galera, é o seguinte, a gente fala muito sobre o console de 7ª geração da Sony aqui no canal, principalmente por ele ser bem poderoso e em função disso ter proporcionado jogos com gráficos incríveis no seu período de lançamento. O PS3 foi lançado em novembro de 2006 aos trancos e barrancos por conta do seu alto preço. Com isso, a Sony foi aos poucos conseguindo popularizar seu novo console, que veio com a tarefa difícil de superar ou se manter no padrão de qualidade do seu antecessor, que conquistou o mundo todo, o famoso PS2. Mas esse poder todo não foi visto logo de cara. Muitos jogos bem medíocres foram sendo lançados para ele, e grande parte dessa falta de competência técnica e gráfica se deve ao fato da famosa arquitetura do processador Cell do console, que era extremamente difícil de ser usada. Então, aos poucos, a gente foi vendo como a plataforma firmou seus pés na sua geração e foi mostrando como o salto gráfico entre o antecessor e ela era significativo. Por isso, para a gente entender melhor como tudo aconteceu, vamos ver como foi o PS3 no seu lançamento. Então vamos voltar na data de lançamento dele e ver o desempenho principalmente visual de seus jogos durante o período de um ano. E no meio dessa análise, vale mencionar que existem jogos cross-gen, já que é comum em todo início de geração termos jogos para ambas as plataformas. E isso pode nos ajudar a ver o poder gráfico do console da Sony. Mas antes, não esquece de clicar no gostei, porque assim você ajuda pra caramba, e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas, beleza? Então agora sim, vamos voltar no ano de 2006 e ver o lançamento do PS3. Um dos primeiros títulos de peso do PS3, sem sombra de dúvidas, foi Resistance Fall of Man. O título foi desenvolvido pela Insomniac Games, que é a mesma desenvolvedora de Marvel's Spider-Man, jogo do PS4 e também para PS5. E ele se concentrava em ser um shooter que colocava a gente em batalhas contra uma raça de mutantes e alienígenas. A história não é a parte mais interessante do game, mas faz um bom trabalho. Seus pontos que chamam a atenção são os gráficos, e tem muita coisa bem pertinente que precisa ser mencionada aqui por conta disso. O primeiro ponto é a resolução do jogo. Já no início da 7ª geração, para mostrar o poder do PS3, o jogo rodava em 720p nativo e fazia isso sem problemas de performance, mostrando como jogos exclusivos podem se favorecer da atenção e empenho da desenvolvedora em um único console, já que o PS3 já estava levando a fama de ser difícil de se programar algo. O fato dele rodar em 720p alavancou pontos positivos, mas infelizmente também alavancou os negativos. E é estranho falar isso porque estar em HD era para ser algo bom, mas não era bem assim. A 7ª geração de consoles foi a responsável por fazer a gente migrar das antigas TVs de tubo com baixa resolução para as TVs de plasma, LCD e até LED com alta resolução. Ao sair de uma geração de TVs e ir para outra, o que mais se notava era o número de detalhes. Por se ter mais resolução e uma maior qualidade de imagem, era perfeitamente natural que encontrássemos os problemas gráficos mais facilmente. E foi isso que aconteceu com Resistance. Apesar de ser um jogo de nova geração, poucos eram os elementos introduzidos por ela que foram utilizados no game. Por isso, para ser justo, vamos mencionar todos. Primeiro, o jogo é competente ao trazer uma física mais realista. Esse, inclusive, é um comprometimento que ele tinha e conseguiu fazer. Comparativamente com a geração do PS2, não se tinham shooters com uma física tão boa quanto a de Resistance na época. Em seguida, é fácil mencionar as expressões faciais. Os personagens têm mais movimentos no rosto, próximo aos olhos e ao redor da boca, o que os deixam mais expressivos e naturais. Só que na hora de acompanhar isso, todo o resto deixa um pouco a desejar. Isso é claro, lembrando que estamos falando de um padrão de PS3. Para se ter uma ideia, ele é muito comparável a títulos com gráficos incríveis do PS2, como Black, por exemplo, que tem a mesma premissa. O jogo é um shooter em primeira pessoa e por vezes apresenta cenários caóticos, assim como em Resistance. A diferença é que Resistance foi trazida na resolução de 720p, então detalhes como texturas mal acabadas, efeitos de fogo deteriorados, assim como a textura de modelagem de personagens não era tão boa, tudo fica ainda mais em evidência e isso compromete o visual do game. Diferente de Black, que para o padrão do PS2 e principalmente para o padrão de TVs que a gente encontrava, tudo isso pode passar despercebido, porque foi construído pensando na tecnologia daquele momento. Mas
talvez o que mais me decepciona em Resistance foi como ele não conseguiu aplicar os efeitos de luz e sombra de nova geração. O mapeamento de sombras era extremamente genérico, um problema que felizmente as sequências conseguiram resolver. Come on, you can make it! Come on, guys, this isn't funny! Já outro título do mesmo gênero que foi lançado no ano de 2006 e a gente pode usar para colocar a prova do poder do PS3 é Call of Duty 3. O jogo não é um exemplo de gráficos e, levando em consideração as versões de nova geração, ele é a que representa a mais fraca, a do PS3, porque no Xbox 360 o game tem muito mais elementos no cenário. Mas existe um motivo pelo qual eu trouxe ele para esse vídeo, o fato dele ser um título cross-gen, ou seja, ele também foi lançado para o PS2. Mas primeiro vamos mencionar a resolução do jogo aqui. No PS3, o game roda em 1088 por 624 pixels, o que é uma resolução bem abaixo do HD, mas tenta compensar isso no filtro de anti-aliasing para poder suavizar as imagens. Só que as coisas começam a ficar interessantes mesmo quando comparamos as versões entre as gerações. Diferente de Resistance Fall of Man, Call of Duty 3 na nova geração não se importava em usar texturas em alta definição e efeitos de luz e sombra que deixavam a versão de PS2 para trás muito facilmente. Embora a versão de sexta geração seja bem competente no que faz, aqui começávamos a ter um vislumbre do que o PS3 podia fazer e apresentava uma diferença significativa ao comparar, principalmente quando isolamos os efeitos de iluminação para poder analisar as versões. Como o console foi lançado no fim do ano de 2006, não é muito difícil a gente chegar no ano seguinte, e nele, felizmente, as coisas começam a melhorar e até impressionam a gente. E um dos principais impulsionadores dessa melhora é, sem sombra de dúvidas, Uncharted, o primeiro título da franquia que foi criada e desenvolvida pela Naughty Dog. O jogo colocou nossos pés no chão e mostrou o que a gente deveria esperar de fato do PlayStation 3. É aquele tipo de jogo que coloca um divisor de águas nos visuais e faz com que muitos jogos de sua época pareçam feios. E isso aconteceu por inúmeras inovações apresentadas. Sobre esses visuais, aqui temos mais um título que foi favorecido pelo fator de exclusividade. O jogo roda em 720p com a presença de um anti-serrilhamento para deixar a imagem mais suave e não atrapalhar a nitidez proporcionada por essa resolução, e faz isso muito bem, sem sombra de dúvidas. O diferencial de Uncharted é que, além dele fazer isso, ele traz tudo o que um lançamento de nova geração deve trazer. Os principais elementos que precisavam ser inseridos estavam aqui no game. Além do 720p, temos modelos de personagens muito mais realistas, efeitos de luz e sombra que na época, além de serem extremamente competentes, ajudavam a dar muita profundidade para a floresta em que o game era ambientado, e por isso a ambientação é incrível nesse game. Não apenas em sua época, mas até hoje é muito fácil ficar impressionado com toda a floresta ao seu redor e com toda a interação que Nathan, protagonista do jogo, consegue ter com esses ambientes ao se sujar ou se molhar com os efeitos incríveis de água. À medida que a franquia foi evoluindo, fomos vendo que o console era capaz de fazer ainda mais, porém, precisamos levar em consideração que aqui se tratou de uma estreia e que foi muito bem feita por sinal, afinal de contas, estamos falando de um game de 2007. E é impossível falar de início de geração e a gente não comentar sobre a franquia que tomou o lugar de Prince of Persia e conseguiu construir um mundo sólido para si, que é Assassin's Creed. Acho importante a gente falar do primeiro Assassin's Creed no PS3 porque ele mostra coisas muito boas e também problemas proporcionados pela arquitetura do console, pelo menos nesse primeiro título. Sim, aqui a gente tem a resolução nativa em 720p, e isso honestamente não era uma surpresa para mim, porque na geração do PS2 a Ubisoft fez um excelente trabalho com seus jogos, em especial a saga Splinter Cell, que até efeitos de sombra dinâmicas tinham. Só que o primeiro Assassin's Creed mostra como a questão da arquitetura do PS3 influenciou seu desempenho no jogo ao compararmos com o Xbox 360, mas antes vamos falar das coisas boas. O primeiro título da franquia se responsabilizou por trazer um mundo rico em detalhes e extremamente denso, demograficamente falando. As ruas eram cheias e as cidades que a gente visitava eram muito bem representadas, e essa representação podia ser vista em absolutamente tudo, nas vestimentas das pessoas, nas construções, nas paredes e por aí vai. Mas quando comparamos as duas versões, vemos um melhor desempenho visual na versão de Xbox 360. No console da Sony, o game parece sofrer com a modelagem de personagens e com o próprio conteúdo geral da imagem. Podemos dizer que parece que o PS3 esconde mais os detalhes visuais, e o Xbox 360 entrega uma experiência mais nítida e com cores melhores.
O ano de 2007, no geral, teve bastante títulos lançados para a plataforma, só que nem todos esses títulos representam um processo evolutivo no PS3, a nível técnico eu digo. Um exemplo disso é Spider-Man 3, um jogo cross-gen que além de ter saído para o PS2, saiu também para o PS3. As diferenças, no entanto, aplicam apenas efeitos de uma sétima geração em visuais que, no geral, são muito limitados aqui. Quando se fala de jogos do Homem-Aranha, as possibilidades são imensas, por termos um mundo aberto na maioria das vezes, e aqui isso não foi explorado. Spider-Man apresentava problemas de texturas, diversos bugs e honestamente a modelagem de personagens também era decepcionante. Aplicar efeitos de luz e sombra em todo um contexto que é ruim não adianta de absolutamente nada. Só que esse é um exemplo de jogo que não usou um terço do poder do PS3, né? Por isso é interessante mencionar Heavenly Sword, um hack and slash que trouxe um detalhe muito interessante para a plataforma, o uso de anti-serrilhamento de forma mais intensa. O jogo, além de trazer 720p nativo como resolução, também consegue apresentar um anti-serrilhamento acima do padrão, aumentado em 4 vezes, o que era inovador para a época. O feito fez com que os gráficos do game fossem extremamente sólidos e apesar de sua inconsistência na taxa de quadros por segundo, temos que levar em consideração a dificuldade existente em desenvolver games para a plataforma. E mais impressionante do que isso, é ele conseguir apresentar essa resolução de forma nativa em conjunto com um tipo de elemento extremamente pesado, que é o anti-aliasing. Então sim, mérito para esse jogo, principalmente ao levarmos em consideração a época em que ele foi lançado. E ao longo dos anos, os problemas foram sendo sanados, mas o início da geração a gente tem que admitir que foi promissor. Jogos como Call of Duty 3 e Uncharted abriram portas para as sequências de suas respectivas franquias que foram incríveis. Call of Duty, no seu caso, com Call of Duty 4 Modern Warfare e Uncharted com toda a sua saga, né? E de certa forma conseguiram elevar os padrões do console e popularizar ele ao longo do tempo. Mas aí me conta aí nos comentários, vocês compraram o PS3 no lançamento? Me conta aí o que vocês acharam da experiência, caso vocês tenham feito, e se não, me digam o porquê que vocês não fizeram, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas, às 19 horas. Se vocês quiserem trocar uma ideia, minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui. Era isso, um grande abraço, e a gente se vê na próxima, sem sombra de dúvidas.